Sentar, meus amados irmãos, glória a Deus. Eu quero iniciar este momento onde nós recebemos a grata oportunidade de trazer uma mensagem para compartilhar a cada coração. Uma mensagem, na verdade, esse é o tema que eu mais amo na Bíblia Sagrada, falar do Espírito Santo. Nós trabalhamos com retiros espirituais também, e tem 15 anos que eu ministro, leciono sobre o tema Espírito Santo. Eu acho fantástico isso aqui. E quero apresentar a vocês, sem delongas também, o nosso trabalho. Nós temos um trabalho que o Senhor nos deu, é uma obra, um livro chamado Velho Mundinho Nunca Mais. Existe uma vida extraordinária esperando por você. Eu vou profetizar de novo e você pode manifestar aí com gratidão a Deus. Escute bem, ó. Velho Mundinho Nunca Mais. É para você isso aqui, ó. Existe uma vida extraordinária esperando por você. Queridos, nós estamos na segunda edição. Essa aqui é a segunda edição. E eu vou ministrar a mensagem, vocês vão me conhecer um pouco mais. Eu saí de um cenário muito difícil. Eu nasci no interior da Bahia, tá? Exatamente em... tem baiano aí? Que maravilha! Exatamente em Caravelas. Eu nasci lá. Talvez quando nasci deveria ter 1.500 pessoas por aí. Mas um dia Cristo me encontrou. E não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou, porque quem estava perdido era eu e não Ele. Ele me encontrou. E quando Cristo me encontrou, Ele mudou minha realidade. Ele mudou a minha história. O menino que nasceu em um lugar tão escondido, uma família tão pobre, o Senhor me chamou para algo maior. E eu acreditei nesse algo maior. Eu acreditei nas promessas daquele que nunca falhou, não falha e nunca falhará. E o Senhor me convenceu do pecado, justiça e juízo por meio do Espírito. Nós estamos lutando internamente a guerra de dentro, né? Porque nossa maior batalha não é a batalha de fora, é a batalha de dentro. Nosso maior problema não é o barulho de fora, é o barulho daqui de dentro. Sim ou não? Tem horas que você está até em casa descansando, mas o barulho continua aqui dentro. As dores continuam aqui dentro. E esse livro, ele aborda princípios de como você vencer o seu mundinho. Seu mundinho de dor, de desespero, de incerteza, de escassez. Seu mundinho de tristeza, depressão, ansiedade. Esse livro nos ensina 12 passos para acessar princípios de uma vida extraordinária em Cristo. Eu trabalho os 4 mundos do homem nesse livro: o mundo espiritual, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo físico. Todos eles traçados segundo a palavra de Deus. Então você depois pode adquirir esse livro. Na verdade, recebi alguns feedbacks de psicólogos, terapeutas, psicanalistas, que na verdade, eu trabalho também com neuropsicanálise. Então, alguns profissionais que adquiriram o livro disseram: pastor, esse livro é terapêutico demais. Precisamos apresentar para a igreja, para fora da igreja, porque é um livro que certamente transformará muitas vidas em nome de Jesus. Então, nós cremos nisso. Aqui, lá na frente, nós temos o stand lá. E queria aqui abençoar os pastores amados, pastor Eduardo, missionária Gláucia. Obrigado, senhores, pela confiança, tá bom? Amém? Depois me dê um feedback. Valeu, pastor. Amém? Então, gente, eu quero aqui, desde já, louvar a Deus outra vez por estar aqui. Amém? Vamos lá. Agora, vamos apontar para a Bíblia Sagrada. Atos capítulo 2. Depois dessa abordagem, eu quero convidar você a olhar para a Bíblia. A palavra que me libertou, a palavra que me transformou. A palavra que gerou em mim
uma mentalidade nova, um olhar novo, um sentimento novo, a palavra de Deus. Atos 2, nós vamos fazer uso dos versículos 36, 37, 38 e 39. Vamos fazer a leitura desses 4 versículos. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A minha Bíblia é NVI. Talvez aqui também tenha Almeida, NVT, NTLH. Mas eu quero fazer a leitura na NVI hoje. E diz assim, versículo 36. Portanto, que todo o Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Está aí uma pergunta crucial para nós. Irmãos, que faremos? Verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto extraordinário. Estamos nesse tema tão especial, Pentecostes. Atos capítulo 2 é o texto bíblico que nos mostra o grande dia, o dia inesquecível do Pentecostes, onde Deus, por graça e misericórdia, cumpriu sua promessa, uma promessa que Ele já havia feito desde o tempo do profeta Joel, que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda carne. Em Atos 2, então, o Senhor está cumprindo essa promessa. Ele está derramando o Espírito sobre os teus filhos. Pentecostes é um termo muito conhecido, tanto para nós nesse tempo, mas também era muito conhecido para o povo que vivera no Antigo Testamento. Por exemplo, essa festa, ela também era chamada festa da colheita, festa dos primeiros frutos e festa das semanas. Ela era celebrada por 7 semanas completas, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Então, Pentecostes tem um termo que nos remete a direções proféticas, a ensinamentos bíblicos. Quando nós lemos esse texto no capítulo 2 de Atos, estudiosos entendem que Pentecostes também deve ser celebrado como o nascimento da igreja. Porque é o momento onde Deus derrama do teu Espírito sobre o teu povo. Escute, a promessa do derramamento do Espírito já foi cumprida em Atos 2. Então nós hoje, nesse tempo, nós temos o acesso. Nós temos hoje essa porta aberta para vivermos nessa unção que já foi derramada por Deus. Como igreja de Cristo, nós fomos abençoados com um selo, com a unção, com o enchimento do Espírito Santo. Diga assim para o seu irmão: a promessa do Espírito já foi liberada sobre sua vida. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós entendemos em Atos dos Apóstolos que os atos dos apóstolos, os atos dos crentes,
os atos da igreja no livro de Atos, na verdade, esses atos não foram atos dos apóstolos por si só. Foram atos de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Ou seja, Deus está movendo, Deus está curando, Deus está transformando vidas, geografias, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quando Deus nos deu o derramamento do Espírito, Ele estava nos concedendo um grande presente. Sabe qual? Presta atenção. Jesus veio à terra como Deus, Deus homem e homem Deus. E Ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Jesus andou com os discípulos. Jesus não entrou dentro dos discípulos, Ele andava junto, o Deus Emanuel. Quando Ele sobe aos céus, Ele nos dá um presente ainda maior. Aqueles que tinham Jesus, Deus, por perto, quando Jesus sobe aos céus, ascende os céus, e Ele envia o Espírito, Ele nos dá a graça de ter agora Deus não somente conosco, mas Deus dentro de nós. O Espírito Santo é Deus dentro dos filhos. Você entende o que nós estamos carregando nesse tempo? Se Pentecostes é a festa do derramamento do Espírito, e nós como filhos de Deus recebemos o Espírito, então nós estamos ardendo, com sede de transformar, de alcançar vidas, de tocar famílias, porque nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. Escute, você não é qualquer um. Você não é o zero à esquerda. Eu sei que muitos já ouviram isso. Você não é a ovelha negra da família. Você não é o Zé Ninguém que disseram. Em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Você é casa do Espírito de Deus. Você agora está vivendo uma outra realidade. E sobre realidades, esse texto de Atos, os versículos que lemos, ele nos mostra duas realidades. A primeira realidade que nós percebemos nos versículos que lemos é que em Pentecostes vemos a realidade da história humana sem o Espírito de Deus. Perceba comigo outra vez, olhem comigo o versículo 36 e 37. Olha a realidade daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não se entregaram verdadeiramente a Jesus. Versos 36 e 37. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Queridos irmãos, quando nós não conhecemos o Espírito Santo de Deus, nós então caímos em um mundo de aflição, em um mundo de amargura, em um mundo de rebeldia, em um mundo distante de Deus. Perceba bem, Jesus não morreu por causa dos pecados dele, pois ele viveu como um homem perfeito e sem pecado. Jesus foi crucificado por nossos pecados. Olha o que Pedro disse: que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A responsabilidade da crucificação de Cristo não é exclusiva somente para os judeus, que o abandonaram, que o rejeitaram. A partir do momento que nós não reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador,
Nós estamos dentro disso. A Bíblia diz que todos pecaram, todos pecaram. Sem Cristo a nossa realidade é de aflição e amargura. Sem Cristo a nossa realidade é de uma eternidade sem Ele, sem Deus. Sem Cristo, escute bem, a nossa realidade é de dúvidas, é de incertezas. A Bíblia diz, no versículo 37, que quando aquelas pessoas que não conheciam Cristo, que não o reconheciam, eles disseram, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram, o que faremos? Quantas vezes nós estamos tão aflitos, sem saber o que fazer? Essa é uma realidade daqueles que não conhecem o Filho de Deus. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós precisamos então lançar fora a aflição desse mundo. Talvez alguém pense, pastor, mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Sim, é uma realidade para o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse texto tem 3 partes. Só que às vezes nós nos vitimizamos em uma só parte. No mundo tereis aflições. E aí às vezes estamos querendo viver para Deus, mas com a mentalidade de quê? De aflição. Com a mentalidade de quê? De derrota. De vitimismo, de incerteza, de confusão, de doenças, de misérias. Mas escute bem, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Ou seja, a aflição vem do mundo. Segundo ele disse, mas tenham bom ânimo. O ânimo tem que vir de quem? Nosso. Tenham bom ânimo. Tenham atitudes corretas. Tenham fé. E terceiro ele disse assim, eu venci o mundo. Vou repetir, do mundo vem aflição. De nós precisa vir o ânimo e de Cristo. Ele disse, eu venci o mundo, ou seja, de Cristo vem a vitória sobre as aflições desse mundo. O Senhor está nos chamando para galgar, para viver uma vida de triunfo. A Bíblia diz que em Cristo nós estamos caminhando triunfantemente. O Espírito Santo, ele nos mostra aqui a realidade dos que vivem sem Deus. É uma realidade de aflição. É uma realidade de interrogação. A pergunta foi o quê? O que faremos? Alguém aqui já fez essa pergunta uma vez na vida? O que devo fazer para sair disso? O que preciso fazer para sair dessa situação? Foi a pergunta que aquele povo fez. O que faremos? Eu acho que essa é uma pergunta que vale 1 milhão. O que faremos para mudar de vida? O que faremos para andar em avivamento? O que faremos para viver a vida extraordinária que Deus nos chamou para viver? O que faremos? Sabe qual é a resposta? A resposta está na segunda realidade desse texto. A segunda realidade que encontramos aqui em Pentecostes é que também vemos que a história humana com o Espírito de Deus é completamente diferente da história humana sem o Espírito de Deus. Vamos olhar para o versículo 38 agora. Encontramos então aqui as respostas que precisamos. O que faremos para conhecer o Senhor, para mudar de vida? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O que fazer para acessar a realidade do Pentecoste? Porque aqui o cenário é o que? Avivamento. Atos 2 começa com o quê? Derramamento do Espírito Santo. Pedro se levanta para pregar com autoridade, e alguns que não estavam, entendendo o mover, eles aflitos disseram, o que faremos? Qual é a resposta para aqueles que não estão entrando no mover do Espírito? Primeiro, arrependam-se.
arrependimento. Para a gente acessar a realidade do Espírito, é preciso passar por arrependimento. A primeira pregação de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, como João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista prepara o caminho para Jesus, e Jesus vem. A primeira pregação de Jesus foi: arrependam, pois é chegado o reino dos céus. Qual é a atitude que devemos ter para acessar a vida do reino do Filho de Deus? Arrependimento. E o que é arrepender? A palavra no grego é metanoia, e metanoia quer dizer mudança de mente, mudança de pensamentos, mudança de caminho, mudança de direção. Aprendemos aqui o quê? Que Pedro está nos ensinando que para eu sair da realidade do mundo, para viver a realidade do Espírito, eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar a minha mente, mudar o meu pensamento, mudar as minhas atitudes. Irmãos, a Bíblia nos chama para uma mudança de mente. Estamos vivendo provavelmente os últimos dias, e nós precisamos abrir nossa mente para o reino de Deus governar. Você sabe que nossos maiores problemas não são causados pelo mundo de fora, são causados pelo mundo de dentro. Timothy Tinney, escrevendo o livro Caçadores de Deus, ele disse o seguinte: Deus não pode transformar o mundo até que Ele possa transformar nossas próprias vidas. Às vezes nós queremos que Deus transforme tudo pelo lado de fora, esquecendo que a maior mudança que Deus quer é em nosso mundo de dentro. Deus disse: arrependam-se, ou seja, mude de mente. Deus não disse mude de atitude. Deus não disse mude de ambientes primeiro. Não, mude de mente. Por quê? Porque se você muda de mente, você muda de pensamento, você muda de sentimento, você muda de palavras, você muda de atitudes, você muda de hábito, você muda de destino. Quando a gente muda aqui, por dentro, tudo muda por fora. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos dando muito crédito ao que está acontecendo por fora, e negligenciando ao que está acontecendo por dentro. Um estudioso, pastor também, chamado Charles Swindoll, ele disse o seguinte: se a vida tem 100%, ele diz que 10% é o que as pessoas fazem conosco. Ou seja, nós não conseguimos controlar os 10% da vida. Qual é o 10% da vida? É o que as pessoas fazem com a gente. O que elas pensam sobre nós, o que elas falam de nós, como elas se comportam conosco. Isso é incontrolável, 10% da vida. Você não controla isso. Mas você tem 90%. Qual é o 90%? É o que você faz com aquilo que as pessoas fazem com você. É como você reage ao que está acontecendo por fora. E Deus está nos preparando aqui, dizendo assim: olha, arrependam-se. Quer viver uma vida cheia do meu Espírito? Mudem de mente, mudem a mentalidade, sejam fiéis a mim, me amem, busquem primeiro o meu reino. Deus está nos chamando nessa noite para viver algo extraordinário. E se Ele mudar a nossa mente, Ele vai mudar a nossa visão conforme as nossas situações. Aleluia! O Espírito Santo tem poder sobre a mente e o coração humano. O Espírito Santo quer mudar a nossa mentalidade. Escute, meus irmãos, o
coração humano é facilmente iludido pelas mentiras desse mundo, imoralidade, materialismo, um pouco de ouro, um pouco de fama, um pouco de aplausos, são suficientes para ganhar o coração humano. O coração humano é bem acessível às coisas do mundo. Mas escute isso aqui. No entanto, o coração humano é muito difícil de tocar quando o assunto é a verdade de Deus. Quando eles perguntam a Pedro, o que faremos? Pedro diz, arrependam-se. Mentalidade. Mudança de vida por dentro. Mas o coração do homem se endurece quando o assunto é verdade de Deus. Você que um dia se converteu das festas, não foi bem assim que aconteceu contigo? Quando você era da festa lá fora, qualquer convite que você fazia, 50 amigos queriam ir, na hora. Quando você saiu do mundo para a igreja, quanto tempo você está convidando os mesmos amigos que iam para a festa? E eles não vêm. Porque o coração do homem é bem acessível para as coisas do mundo e muito endurecido para as coisas de Deus. E o Espírito Santo pode ter acesso ao coração humano. Aleluia! Sabe o que Charles Spurgeon disse sobre isso? Charles Spurgeon disse o seguinte: o coração do homem sem Deus é um peixe que todos os pregadores do Evangelho têm dificuldade de segurar. Charles Spurgeon diz que o coração do homem é como um peixe escorregadio, que a gente está tentando pegar aquele peixe, aí vai trazendo. Quando você pega no peixe, ele escorrega e bum, vai embora. Assim é o coração do homem sem Deus. Mas escute bem, esses corações escorregadios que o homem não consegue tocar, o Espírito Santo, ele pode entrar e transformar. Não importa. Talvez eu estou pregando para alguém que está com o coração escorregadio. E sabe o que nós podemos fazer? Nós pregamos a palavra e levamos a mensagem de Deus aos ouvidos. Só até aí eu consigo. Só até aí nós pastores conseguimos. Mas nós levamos a mensagem ao ouvido do homem. E o Espírito Santo pega a mensagem do ouvido e leva ao coração. Se você está sendo tocado agora, se você está sendo direcionado pelo Espírito agora, é porque Ele pegou a mensagem dos seus ouvidos e está levando na tábua do teu coração. O Espírito Santo está te dizendo, eu te amo, eu te chamo, eu quero fazer algo grande na sua vida, algo novo na sua vida. Aleluia! Amados irmãos, a realidade daqueles que vivem em busca, em integridade, amando o Espírito de Deus, é uma realidade de promessa. Veja o versículo 39, irmãos. Pois a promessa do quê? Do Espírito, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. O que o Espírito Santo quer fazer em você, não é só para você, é para todos. Todos que estão longe, para todos quantos o Senhor o chamar. Escute isso. O Senhor está te chamando, sabe para quê? Para avivar a sua vida. Lembra Pentecostes? A festa do Espírito, do avivamento, do fogo, da unção, da glória. Quando você recebe Cristo como um Salvador e você busca o Espírito Santo, então você agora recebe o quê? A promessa. E essa promessa, eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim, pois a promessa, diga assim, é para mim, para meus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos
o Senhor, o nosso Deus, chamar. Um passo de fé para Cristo. Você recebe a promessa para ti, para seus filhos, para os que estão longe e para todos que Deus continuar chamando. Pastor, me explica um pouco mais, sabe o que é isso? É que quando Jesus chama você, olha só, Jesus te chama, você dá um passo à frente, aí você pensa bem assim: que bom que o Senhor me chamou. Você não teve a ideia exata do que Deus quer. Ele te chama e diz assim: meu filho, se você enxergar como eu enxergo, olhe, eu estou te chamando, mas através de você, estou chamando teus filhos, famílias, amigos, parentes, amigos, inimigos e todos que eu chamar. Ou seja, quando você recebe Cristo como o Senhor da sua vida, você passa a ser um agente de transformação, de milagres, de sinais. Deus quer usar a tua vida para transformar territórios, transformar geografias. Deus quer alcançar outros através da sua vida, meu irmão e minha irmã. Sabe por que o inimigo está tentando te enganar com as coisas de fora? Porque ele sabe o poder que você carrega por dentro. Pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que significa? Maior é o que nós carregamos. E o que nós carregamos? O Espírito Santo. Ou seja, maior o que você carrega por dentro e não por fora. O mundo de fora quer te parar, mas o apóstolo João aprendeu dizendo: maior é o que nós carregamos aqui dentro. O mundo não vai te parar, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu quero trazer você para uma reflexão e finalizar. Escute isso. Você que me ouve agora, eu estou trazendo uma mensagem aos seus ouvidos, mas é o Espírito Santo que vai levá-la até o seu coração. Lembra, o homem sem Deus é como um peixe escorregadio. Ele sempre procura um jeito de escorregar. O homem não consegue convencer o homem, mas o Espírito Santo consegue. Existe um ditado, um velho provérbio que diz bem assim: um homem consegue levar um cavalo até a água, mas 100 homens não conseguem fazê-lo beber. Um só homem leva um cavalo à beira do rio, mas 100 homens não conseguem fazer o cavalo beber. Muitos convites que nós recebemos para estar na igreja, para servir o Senhor, a gente consegue via a igreja é o rio da água da vida. E muitas vezes um convite nos traz até o rio, até a igreja, mas 100 pessoas não conseguem fazer a gente beber dessa água. Isso quer dizer, um convite nos faz visitar a igreja, mas nem 100 convites conseguem nos fazer se envolver com a igreja. Mas escute isso que eu vou te falar: o Espírito Santo consegue. O Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: você já está à beira do rio da vida. Você já está no lugar certo. O Espírito Santo está te dizendo: agora eu quero te fazer experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero fazer uma oração por ti. Você que está recebendo essa palavra, está recebendo a direção do Senhor ao seu coração.
quero convidar você a se colocar de pé. E o Espírito Santo que avivou o coração dos apóstolos, o Espírito Santo da promessa, como está escrito, e receberão o dom do Espírito Santo. Ei, você foi chamado para receber o dom do Espírito Santo. Você foi chamado para receber o dom do Espírito Santo. E eu quero ministrar essa unção sobre a tua vida. A unção que um dia me alcançou. Escute. Olhem para cá, mais alguns minutinhos. Há 17 anos atrás, eu estava como um homem com coração escorregadio. Eu era como aquele cavalo que ia até a beira do rio, mas ninguém conseguia me fazer beber da água da vida. Sabe o que aconteceu? 23 anos eu estava debaixo do trio elétrico em Barra de Caravelas. Debaixo do trio elétrico. Eu estava embriagado, fora de mim. Centenas e milhares de pessoas pulando o carnaval do meu lado, e eu bêbado. De repente, umas 3 da manhã, eu olho para cima do trio, mas não consigo enxergar o trio. Bêbado. Eu enxerguei além do trio elétrico. Quando eu olho para cima, eu vejo uma claridade e eu ouço uma voz que por 3 vezes me disse assim: Wagner, o que você está fazendo aqui? A segunda vez, a voz dizia para mim, muito forte. Lembrando, eu estava no carnaval, pessoas gritando, se embriagando, se drogando. E a segunda vez a voz disse: Wagner, o que você está fazendo aqui? A terceira vez a voz disse: Wagner, o que você está fazendo aqui? Volte para casa. Irmãos, quando aquela voz entrou dentro de mim, a bebida saiu. Eu fiquei são no mesmo segundo. Levantei minha cabeça, joguei a lata de cerveja fora e falei: vou para casa. Os colegas que estavam comigo disseram: você vai para onde? Você está doido? Eu falei: não, acabou essa vida para mim. E eles tentaram me segurar. Eu falei: não, eu vou para casa. Fui para casa. E desde aquele dia, faz 16 anos, que a voz do Espírito me limpou por dentro, mudou minha mentalidade, mudou meus pensamentos. Escute bem, o mesmo Espírito que fala ao nosso espírito, Ele está aqui falando ao teu coração. E o Espírito Santo está te dizendo assim: filho, o que você está fazendo com sua vida? Filho, o que você está fazendo com a sua família? Filha, o que você está fazendo com a sua casa? Eu quero orar por ti, porque o Espírito diz que existem pessoas aqui que estavam perdidas como eu estava, mas passaram a ouvir a voz do Espírito te chamando. Você pode fechar os teus olhos? Você pode abrir tuas mãos? Ora lá, bracantolombaxa. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está tocando sua vida agora. Ei, Ele nunca mudou, Ele não muda, nunca mudará. Ei, não existe barreiras que possam parar o agir de Deus na sua vida. O Deus que me buscou no carnaval está te chamando nessa noite. O Deus que me buscou no mundo está te buscando nessa noite. Ei, Ele
está curando sua alma. Ele está te levando a novos pensamentos. Todo pensamento de morte, o Senhor diz: chega. Todo pensamento de suicídio, o Senhor diz: chega. Todo pensamento de amargura, o Senhor diz: chega. O Senhor está levantando profetas nessa noite, filhos e filhas nessa noite. Existe um poder sobre este lugar que está queimando, 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 queimando. Ele está tocando a sua vida agora. Ele está te batizando agora com o Espírito Santo. Ele está tocando você. Ele está transformando você. Vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. É para você hoje.